Gente, oi todo mundo, professor Décios de História, bom dia, boa tarde, boa noite. Nesse vídeo, vamos discutir um pouquinho sobre as condições históricas que permitiram a ascensão de Hitler ao poder? Vamos juntos e misturados, bora! Muito bem, para a discussão desse vídeo, eu me preparei em diálogo com um vídeo do TED Ed, cujo link estará disponível para você e recomendo fortemente que assistam. Dito isso, a primeira coisa a se destacar é: a ascensão do nazismo ocorreu em um país democrático. Hitler não deu um golpe e não mentiu para a população alemã no contexto eleitoral do ano de 1932 para que ele conquistasse grande número de votos e de assento no parlamento alemão naquele ano de 32, podendo então chegar à condição de chanceler, de primeiro-ministro, em 1933. Que fique claro que Hitler fez uso dos instrumentos, das ferramentas da democracia para ascender ao poder. O nazismo encontra raízes nas condições de término da Primeira Guerra Mundial. Hitler chegou ao poder de forma efetiva em 1933, mas é preciso recuar no tempo, entender a política europeia nos anos 1910, 1920 e entender a forma como se deu o fim da Primeira Guerra Mundial e a relação da ascensão do nazismo com o Tratado de Versalhes. Tudo isso porque os termos do Tratado de Versalhes foram muito prejudiciais para os interesses alemães. A diplomacia francesa foi muito punitiva, na medida em que foi ela, a diplomacia francesa, que tomou a frente nas condições e negociações daquele tratado firmado em 1919. O principal termo do tratado foi o artigo 231, o qual estipulava que a Alemanha e seus aliados eram os únicos responsáveis pelo conflito e por todas as perdas e prejuízos que esse causou. Já o artigo 232 estipulava que a Alemanha teria de comprometer-se a reparar todos os prejuízos causados na guerra, embora franceses e britânicos reconhecessem que os alemães não tinham recursos suficientes para tal. Um ótimo vídeo para retomar o assunto da Primeira Guerra e o Tratado de Versalhes é um videozinho da Folha sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial, videozinho esse de apenas 2 minutos que recomendamos com força. Muito bem. O que tinha, no fim das contas, no Tratado de Versalhes que foi assim tão danoso para os interesses da Alemanha? Ora, a Alemanha foi considerada culpada pelos horrores da Primeira Guerra Mundial, sofrendo perda de parte de seu território. Além disso, foi imposto aos alemães a obrigatoriedade de pagamento de pesadas indenizações às nações vitoriosas. Tudo isso favoreceu uma gravíssima crise econômica e política posterior à Primeira Guerra Mundial na Alemanha. Depois, a crise econômica e política do pós-1919 vai ainda sofrer o acréscimo dos efeitos da crise de 1929, aquela crise econômica que estourou nos Estados Unidos, mas cujos efeitos se irradiaram para todo o planeta, Alemanha inclusive. A Europa, no contexto dos anos 20, temia a propagação de revoluções comunistas inspiradas na ascensão dos bolcheviques russos. É importante lembrar que os bolcheviques ascenderam ao poder em 1917, outubro daquele ano, e que, já entre 1918 e 1921, a Rússia enfrentou uma gravíssima guerra civil. Nesta guerra civil, houve a oposição entre as forças dos vermelhos, os bolcheviques, e os brancos. Os brancos quais seriam? Forças políticas internas da Rússia que, associadas a potências capitalistas democráticas ocidentais, procuraram deter, conter
a consolidação do poder comunista e bolchevique na Rússia. Percebam, já entre 1918 e 1921, a Europa centro-ocidental se posicionou contra a Revolução Russa, contra as condições comunistas-leninistas daquela revolução, de tal modo que, no correr da década de 1920, haverá uma coerência da diplomacia, da política europeia, no sentido de continuar a temer o avanço dos ideais comunistas, marxistas e leninistas. Assim, para a Alemanha, isso não será diferente, de tal modo que o temor contra o avanço de uma revolução comunista que pudesse se fazer europeia, ir para além dos limites da Rússia, este temor vai favorecer a consolidação de regimes de extrema-direita na Itália e na Alemanha em particular. Na Itália, com Mussolini, a partir de 1922, na Alemanha, com Hitler, a partir de 1933. Uma linha do tempo se faz necessária para que retomemos alguns argumentos. Percebam, 1914 foi o ano de início da Primeira Guerra Mundial, inclusive com o envolvimento dos russos nesta guerra. No entanto, a Rússia ingressou na guerra sem que tivesse condições de verdadeiramente rivalizar com as potências centrais da Europa. Isso colocou o país em gravíssima crise política e econômica e social, levou a população a revoltar-se contra o czar, derrubando o czar em fevereiro de 1917. O ano de 17 correu até que, em outubro desse mesmo ano, os bolcheviques, sob a liderança de Lenin, Trotsky e Stalin, se consolidaram no poder. Continuando então, em 1918, tivemos o fim da Primeira Guerra Mundial e, em 19, a assinatura do Tratado de Versalhes, tão prejudicial aos alemães. Assim, o Partido Nazista vai surgir após a crise em decorrência do final da Primeira Guerra e após toda a resistência nacionalista que se formou contra os termos do Tratado de Versalhes. É relevante conhecermos alguns dos itens do programa nazista, formado por 25 pontos. Eu vou discutir os 5 primeiros. O nazismo surgiu oficialmente enquanto movimento político em 24 de fevereiro de 1920 e dentro das suas propostas temos no artigo 1º, exigimos a unificação de todos os alemães na Grande Alemanha, com base no direito de autodeterminação dos povos. Vamos entender criticamente esse artigo do programa nazista. Primeira coisa, a ideia da Grande Alemanha, ela vem desde antes da Primeira Guerra Mundial. Trata-se de um discurso pan-germanista. O pan, prefixo, pressupõe a ideia de união. Esse discurso pan-germânico havia entre os alemães e justificava as pretensões de expansão territorial alemã. E vamos tomar um cuidado. Embora o programa nazista, em seu artigo 1º, fale em direito à autodeterminação dos povos, é claro e evidente que tal direito dos povos de se autogovernarem não será posteriormente respeitado pelos nazistas. Na verdade, aqui tem já um discurso expansionista, muito mais expansionista do que respeitoso à autodeterminação dos povos. Por que expansionista? A ideia da Alemanha, nos termos dos nazistas, é de que a Alemanha seria muito maior do que aquilo que os acordos pós-Primeira Guerra impuseram aos alemães, de tal modo que, no entendimento de Hitler e de seus seguidores nazistas, era preciso ampliar a Alemanha para além dos seus limites territoriais e, assim, sempre destacando que é um argumento nazista, eles iriam promover a união de povos de ascendência ariana, de povos de ascendência germânica, de ascendência supostamente alemã. Portanto, dentro dessas pretensões, por exemplo, estava a ideia de anexar a Áustria aos domínios alemães, coisa que vai ocorrer na década de 30, ou então tomar parte do território polonês, onde de fato havia
dentro do território polonês, pessoas de ascendência alemã e germânica. E Hitler está, então, fazendo uso de tal discurso para, no futuro, anexar territórios de outros países em desrespeito à autodeterminação dos povos, que apenas supostamente aqui está sendo defendida, ou está sendo defendida segundo os termos dos interesses nazistas. Já no artigo 2º, claramente, Hitler e os nazistas vão se posicionar contra os tratados posteriores após a Primeira Guerra Mundial, exigindo igualdade de direitos para o povo alemão em relação às outras nações e revogação dos tratados de paz de Versalhes e Saint-Germain. É evidente e explícito o posicionamento dos nazistas contrários à forma como se deu o fim da Primeira Guerra. Já em seu terceiro item, exigem terra, territórios, colônias para o sustento do povo alemão e colonização para nossa população excedente. Percebemos, então, nesse item, a continuidade de uma política externa que remontava às razões que deram início à Primeira Guerra. Vamos lembrar que a Primeira Guerra teve início também porque as potências europeias realizaram políticas imperialistas na África e na Ásia. E não é porque a Primeira Guerra teve fim em 1918 que a leitura imperialista dos europeus teve fim. Esse item, o de número 3, é claramente de natureza imperialista, uma vez, então, que podemos constatar que após a Primeira Guerra, a política imperialista vai ter continuidade e vai continuar a contribuir para razões de inimizades entre as potências europeias. Não à toa, então, há historiadores que consideram que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial teriam sido, na verdade, uma guerra apenas, porque as razões que deram início à Primeira Guerra não tiveram fim em 1918, não tiveram fim com a assinatura de Versalhes em 1919. Veja o item 4. Apenas um membro da raça pode ser um cidadão. Um membro da raça só pode ser aquele que é de sangue alemão, sem consideração de credo, de crença, de religiosidade. Consequentemente, nenhum judeu pode ser membro da raça. Percebam que o Partido Nazista vai ser claramente racista, o seu item número 4 não esconde isso e, de forma muito evidente, destaca o antissemitismo, a resistência contra a existência dos judeus, já nos termos da fundação do partido, naquele 24 de fevereiro de 1920. É importante destacar, contudo, que o nazismo não criou a ideia de racismo. Teorias racistas já datavam do século XIX e, por meio de discursos racistas, a Europa também se justificou o domínio sobre África e Ásia, afirmando serem os europeus a tal raça superior que deveria levar civilização, entre muitas aspas, para a civilização, aos povos atrasados, de novo as aspas, aos povos atrasados da África e da Ásia. A mesma ideia de levar civilização a povos atrasados foi um discurso também usado pelos norte-americanos num contexto de política imperialista norte-americana na América Latina, na virada do 19 para o 20. Então, o que o nazismo inova é de fazer de tal política racista uma proposta de governo e depois irá realizar tal política racista na máquina de matar que será criada pelo regime nazista a partir de 1933. Assim, o antissemitismo, no governo de Hitler, ganhou uma sistematização. E vão procurar, então, aquilo que eles chamaram de a solução final. Vão criar as máquinas
das verdadeiras indústrias de matar, que foram os campos de concentração, levando à morte daquilo que se estima ter sido a morte de cerca de 6 milhões de judeus ao longo dos anos 30 e primeira metade da década de 40. No item número 5, quem não tem a cidadania poderá viver na Alemanha apenas como convidado e deve estar sob a autoridade de uma legislação para estrangeiros. O nazismo, desde sua fundação, se apresentou xenofóbico em sua proposta. Haverá, então, uma ideia de raça pura que seria apenas a dos alemães arianos, descendentes de um povo que, na verdade, foi criado numa mitologia nazista de um passado alemão germânico ariano puro, do qual os nazistas alemães descendem. E era preciso, dentro desta concepção do artigo 5º, então, depois separar os impuros, judeus, ciganos, estrangeiros, negros, mestiços, gays, toda gente considerada degenerada nos termos do racismo e da xenofobia nazista. Assim, o nazismo vai propagar, crescer a partir de um discurso de medo, de raiva, de intolerância. Mentiras, propagandas enganosas e desinformação foram usadas como instrumentos de tomada de poder e, depois, como política de governo. O nazismo não inventou o ódio, não inventou a tolerância, apenas os utilizou como meios de exercício do poder. Mais uma linha do tempo, dando sequência até que cheguemos onde queríamos, na condição de Hitler como chanceler. Primeira coisa, em 1920, como vimos, o partido foi fundado. Em 1923, Hitler e um outro grupo de uma dúzia de malucos nazistas tentaram tomar o poder num evento conhecido como o Putsch da Cervejaria, porque, a partir de uma cervejaria, em 1923, em Munique, o evento também é conhecido como Putsch de Munique, a partir dessa cervejaria se tentou dar o golpe que foi mal sucedido. Hitler, então, passou por um processo de julgamento, foi condenado e preso, cumpriu uma prisão de apenas 9 meses. Preso, escreveu a Bíblia nazista, Mein Kampf, Minha Luta, onde, neste livro, pôde colocar e sistematizar os ideais racistas, antissemitistas, xenofóbicos, nazistas de sua visão de mundo. Somadas às questões da política interna alemã, ainda tivemos, em 1929, o crash da Bolsa de Nova York, a quebra do capitalismo e uma entrada numa crise gigantesca do liberalismo e seus valores, seja no campo da economia e da política. O liberalismo em crise, a partir de 1929, vai fortalecer discursos totalitários, discursos autoritários, discursos contrários aos valores da democracia. E Hitler, então, vai se aproveitar de toda a crise da Alemanha, de todo o nacionalismo exacerbado, advindo, consequente dos abusos do Tratado de Versalhes e das condições que a Alemanha viveu após a Primeira Guerra Mundial. Assim, somando ainda aos problemas econômicos que virão em razão da crise de 29, iniciada nos Estados Unidos, mas que vai se irradiar para todo o planeta, finalmente, em 1932, o Partido Nazista vai obter cerca de 36% do parlamento alemão, dando a Hitler a condição de ascender ao cargo de primeiro-ministro, de chanceler da Alemanha. E, então, em 1933, teremos o início do regime nazista que, posteriormente, iremos estudar. A todos que ligaram nessa primeira aula sobre a ascensão do nazismo ao poder, um imenso muito obrigado e um abraço. Beijo do professor Décios. Tchauzinho para todos. Valeu!